Bom, vamos então ao livro, pessoal. Quem além da Érica não leu? Eu comecei, tá? Eu acho que eu li não sei quantas páginas, eu tenho que ver quantos por cento eu fui, mas eu comecei, pelo menos eu sei do que se trata. Beleza. Bom, maravilha. E, bom, primeiro eu queria agradecer aí ao Fred, porque Fred já chegando, arrasando, assim, com um livro fantástico aí que ele indicou pra gente. Eu acho que foi, na minha humilde opinião, foi um dos melhores que eu já li aqui no grupo. E, assim, sinceramente, gostei de verdade. E é isso, eu queria, assim, acho que vamos ver aí o que vocês acharam, né, cada um de vocês, o que vocês pensam aí do livro, mas primeiro eu queria deixar aqui registrado aí meu agradecimento ao Fred, que traga outras contribuições, Fred, porque foi realmente muito, muito bom. Eu tinha, assim, hoje eu tinha pensado, não organizei muita reunião não, até porque já faz um bom tempo que eu li o livro, então, assim, eu vou deixar os detalhes para quem, de repente, leu agora mais recente. O que eu acho que a gente pode tentar organizar é deixar cada um falar um pouquinho dos pontos fortes e fracos do livro, se gostou, se não gostou, por que não gostou, e dizer assim os pontos fortes e fracos. A partir daí a gente faz aquelas intervenções, na vez dos outros, e acho que a gente consegue fazer uma reunião bacana. Alguém é voluntário para começar, Fred? Eu? Temos dois Freds. É verdade, tem dois. É porque a Frederica eu sempre chamo de Frederica. E o Frederico eu sempre chamo de Fred. É a Frederica também. Verdade. Então, alguém é voluntário, Frederico? Então, deixa eu falar. Eu primeiro agradeço vocês de terem aceitado a ideia, porque esse foi o livro que eu li que eu mais gostei. Então, por isso que eu ofereci ele. E assim, eu acho que primeiro, um dos pontos que eu acho é como o Érico Veríssimo, e aí os outros livros dele, que um eu estou lendo, que é O Tempo e o Vento, que é uma coisa longa, né? São 3 volumes. Eu quero muito ler. Estou terminando o segundo que é já em 1910, mais ou menos, quando passou o cometa Halley. E ele vai até 1945, que foi quando ele estava escrevendo realmente, ele chegou na história até os dias atuais na época. Eu acho que de todos os escritores que eu já li, o Érico Veríssimo é o que melhor escreve o português. Assim, ele faz a gente lembrar aulas da 5ª série. Assim, uso de pronome. Se você olhar as regras que a gente tinha lá de uso de pronome e que a gente no nosso dia a dia no português não usa, ele usa as próclises, ênclises e mesóclises exatamente igual. Quando é condicional, ele coloca no meio o pronome. Quando é imperativo, gerúndio ou infinitivo, ele coloca no final. Ele escrevia muito bem assim o português. Então, isso faz com que a gente seja mais fácil de ler o livro dele do que de outros escritores. E outra coisa é que é praticamente um livro de filosofia que é transformado num romance. Então, a gente vê que ele se baseou lá no Sermão da Montanha, né, da Bíblia, que é para você focar nas coisas simples, mas fez a história de uma pessoa com isso. O ponto que eu acho fraco é que eu acho que ele insiste um pouco na crítica lá ao Megatério, que foge um pouco do resto do livro. Ele podia ter citado, mas vira meio que como se fosse o vilão do livro, o Megatério. Talvez por, na época, que era 1930 e pouco, né, ele está um pouco incomodado com esses arranha-céus que estavam começando, mas eu acho que é o ponto fraco que eu vejo. O resto eu não vejo. Entendi. Desculpa, gente, eu apertei a máquina aqui sem querer. Eu estava limpando o negócio aqui, eu apertei e tirei 3 fotos nossas, mas foi sem querer. Eu entendi o que você quis dizer do Megatério, eu concordo, inclusive. Assim, na realidade, eu achei muito útil essa história do Megatério e eu gostei muito, mas eu concordo com você que ele insiste demais. Eu acho que, assim, a gente já entendeu isso desde o início e ele, tipo, fez render bastante o tema, e eu achei que não necessitava. E, assim, eu concordo com você que foi um dos livros que eu mais gostei de ler. Foi esse ano que eu li, foi esse ano.
E assim, da questão do português, nossa, irretocável. Eu acho que o que mais me arrebatou, principalmente de cara no livro, foi, até eu falei isso no vídeo que eu fiz no meu canal, foi a questão da manipulação do tempo. Que assim, ele com o flashback, o flash forward, que ele vai para frente, vai para trás e fala da carta e fala ele vai chegar, não vai chegar e como é que era. Eu achei que ele conseguiu fazer um controle muito, muito bom do tempo e tornando a história interessante, porque às vezes, quando eu vejo muito autor que usa flashback ou que tenta manipular o tempo, eu vejo muitas vezes que fica aquele livro assim que você tá doido para entrar na história, mas você tá tendo que ler aquele negócio chato para poder chegar na história que realmente interessa. E com esse livro eu não senti isso. Eu estava interessada nas duas partes e eu estava querendo ver como é que ele ia unir as pontas, sabe? Então, assim, eu achei isso muito legal, porque você já começa o livro começando, você já começa o livro na história direto, sem enrolação, mas ao mesmo tempo sem superficialidade. Você consegue com muita facilidade ter a empatia com o personagem. Você não quer que aquela mulher que você nem sabe quem é morra, porque você sabe que ela é importante para ele, e você vai descobrindo cada vez mais o quão importante ela é ao longo que você vai lendo o livro. Mas eu, pelo menos nas 3 primeiras páginas, eu já queria que ela sobrevivesse, sabe? Então, assim, eu achei que isso foi muito legal, a capacidade dele de dar uma empatia com os personagens, mas ao mesmo tempo tornando-os muito humanos. A gente não tinha, tipo, aquele personagem super-herói. Não, o cara faz um monte de bobagem na vida e mesmo assim, tipo, a gente continua gostando dele, a gente continua torcendo por ele, a gente continua entendendo Pouco, não? ele. Super-herói, a Olivia, né? Parece que ela era tipo quase uma Madre Teresa, não? A Olivia, sim. A Olivia, sim. A Biana adorou a mulher e eu tô falando que a mulher é chata. Desculpa. Mas é verdade, porque a Olivia, assim, tipo, né? Ela não tinha. Na realidade, é porque a Olivia a gente vê pelos olhos dele. Com certeza ela tinha uma cacetada de defeito. De repente, naquela viagem lá, ela deu para todo mundo, ninguém tá nem sabendo. Mas, assim, a gente vê com os olhos dele a Olivia. E ele mesmo, a gente vê com os olhos dele. E, assim, ele se abre, ele dá todos os defeitos e todas as qualidades. Então, né, aquela coisa do narrador com aquele foco dentro da visão do personagem principal. E eu achei fantástico, assim, eu gostei muito. O que talvez eu acho que tenha sido um pouco excessivo, não só essa questão do megatério, mas assim, eu achei que a parte filosófica ela poderia ter ficado um pouco mais diluída. Teve alguns momentos, principalmente com relação à questão da questão social, política, de divisão, de socialização dos bens. Eu achei que em alguns momentos foi um pouco excessivo e que ele poderia talvez ter tirado, mas isso porque a gente, pelo próprio modo de funcionamento do romance, a gente já tinha entendido. Então, em alguns momentos, eu achei que ele insistiu muito na questão filosófica, ele meio que quis dar uma leve panfletada para a gente. Não chegou a ser panfletário, seria injusto da minha parte dizer isso. Mas eu acho que se ele tivesse editado um pouco e cortado um pouco essa questão assim de socialização de bens e, por exemplo, quando ele fala a questão dos hospitais, eu achei fantástico como ele falou. Ele mostrou a ideia a partir do fato de que você vai no hospital e não tem hospital para todo mundo e as pessoas morrem. Isso foi uma maneira que eu achei fantástica e eu acho que ele deveria ter insistido mais nessa via do que na via de reflexões do personagem, enfim, filosóficas. Mas, no geral, eu achei o livro muito bem escrito, um livro que eu li muito rápido, e eu fiquei apaixonada pelo Érico Veríssimo, e eu estou morrendo de inveja do Fred, que está lendo O Tempo e o Vento. Esse é um projeto meu para o segundo semestre. Não sei que horas, né? Deve ser entre 4 e 6 da manhã, mas eu vou ler O Tempo e o Vento esse ano. E vocês, pessoal? Todo mundo aqui gostou do livro? Teve alguém que não gostou? Tá mute. Vamos fazer assim, gente. Vamos dar uma fechada no microfone e só quem falar abre, porque aí eu acho que a gente vai ter uma qualidade de som melhor para todo mundo. Então, vou seguir o Fred. Vocês estão me ouvindo bem?
Tá Sim. bom? Uhum. Gostei muito do livro e vocês vão ver, estou lendo agora O Tempo e o Vento, o volume 1. Bom, que é muito diferente, mas gostei muito da, da língua, como se diz? Écriture, se diria, Adriana, a escrita, da escrita do estilo do Veríssimo. Então, gostei da história, gostei muito como você falou, tem essa duas partes, uma primeira parte que é essa corrida contra o tempo para chegar antes da morte da Olivia, dá muito ritmo no livro. E a segunda parte que é um pouco mais lenta, mas que gostei também, porque e você sabe, Adriana, que gosto muito de livros, de crônicas sociais. E essa é muito interessante sobre a história da época e da história da cidade de Porto Alegre nos anos 30. Então, bons lados, a única coisa que gostei menos é é o caráter do Eugênio. Ele é muito negativo. Então fica um pouco, faz parte do personagem, mas é verdade que às vezes você gostaria de entrar no livro Ele se lamenta muito. Então é verdade que você tem o personagem muito positivo da Olivia, outros personagens também, e ele se coloca também na posição da vítima. Então fica um pouco pesado. Mas, Frederico, você não achou que mais pro final do livro ele deu uma parada de reclamar Sim, da vida? no final. Sim. Sim. Sim, mas é verdade, é verdade. Me lembrou um pouco que eu gosto muito de Dostoiévski e me parece que Dostoiévski sempre, tipo, frequentemente tem um perfil meio negativo. Sim, verdade. E me lembrou um pouco. Agora, Frederico, você que está lendo O Tempo e o Vento, porque são 3 volumes e é um cata-pau, né? Se você depois quiser fazer uma pausa, um livro legal dele também, para, enfim, que dá para ler mais rápido, é O Incidente em Antares. Eu, tipo, não acabei de ler esse livro, eu comecei, mas eu, tipo, parei porque na época eu não estava podendo dar atenção que o livro merecia, mas eu vou retomar. E teve até uma série da Globo. Eu conheci, aliás, a história pela série da Globo. Isso foi, não sei se foi anos 80 ou anos 90, uma série de TV que foi muito legal. E é um livro, assim, bacana dele, Incidente em Antares, para quem, tipo, não tem tempo de ler O Tempo e o Vento, mas quer ler mais do Érico Veríssimo, é uma pedida boa. Mas, Pedro, já que você começou aí falando pegando no fio que a Frederic levantou, não sei se a Frederic já terminou, se não, Pedro, você pode seguir. Sim, tá bom para mim. Eu gostei bastante também e me deu vontade de ler outros livros do Érico Veríssimo. Eu sempre tive esse autor, tipo assim, às vezes eu ouvia falar dele, mas não sabia qual livro começar, não sabia esse tipo de leitura seria. E na verdade, quando o Fred ele aconselhou, eu fiquei com medo que a leitura, que o estilo não fosse simples, mas, tipo difícil de ler, mas não tive nenhuma dificuldade. Eu achei muito bem fácil e fluido. Tô misturando um pouco com francês. Saco. Não, mas a gente pode falar fluido, uma leitura fluida ou fluente, sim, a gente pode dizer também. Achei engraçado também que no começo eu não consegui identificar. Eu percebi que era no sul do Brasil, mas não consegui identificar onde exatamente. Não foi mais para frente no livro que eu percebi que era em Porto Alegre mesmo. Eu gostei. Eu concordo com você, Adriano. Eu gostei muito desde o início desse Dois Tempos.
que funcionou muito bem. E para mim, eu gostei também de conhecer melhor o personagem, para entender por que ele era tão tipo negativo, assim, né? Para saber de onde que ele vem, pelo que ele... A gente entende muito melhor a como ele reagia, as decisões que ele tomava, sabendo o passado, e eu achei bem, bem interessante. Eu achei que alguns momentos achei que estava meio lento. Talvez também porque a gente está acostumado a ler no clube de leitura livros que são mais... que as coisas vão mais rápido e tudo mais. Um monte de coisa acontece em 2 páginas. Às vezes eu penso... Mas provavelmente, como você disse, eu acho que essa parte, às vezes, mais filosófica... Eu achei que teve um lado bem... ligado à época, né, que tem na Europa com o fascismo, com o Hitler que estava chegando no poder, e do outro lado esse lado um lado mais socialista humanitário, muito da Olivia, né, que vem muito dela, tipo assim, no que estava escrito nas cartas e tudo mais. O que eu posso dizer mais? Não, eu gostei muito. Eu também concordo que foi um dos melhores livros que eu li no grupo, e tô com vontade de ler mais. Talvez não O Tempo e o Vento, porque parece que é bem grandão, né? 3 volumes, né? Então o outro, por que não, né? Eu acho que é isso aí. E Olivia, às vezes eu achei que parecia quase, talvez, como você disse, a gente conheceu ela pelos olhos do Eugênio. Mas eu achei que às vezes ela parecia muito, tipo assim, Madre Teresa, tipo, um pouco demais. Que tem uma resposta para tudo. E tudo tá bom, tudo parece quase um monge, né? Tudo pode acontecer, mas não. Mesmo se às vezes na fala dela, ela relativizava um pouco, mas mesmo assim. Mas, de maneira geral, eu gostei muito do livro. Deixa eu só complementar uma coisa que o Pedro falou, que nessa época na Europa estava o fascismo, mas aqui no Brasil era o Estado Novo do Vargas, que era praticamente a mesma coisa. Eram os mesmos princípios. Então a crítica era igual, né? Sim. E na verdade esse livro, né, assim, claro, você pode apreciar o livro fora, mas é verdade que quando a gente vê o contexto em que era do Brasil, porque o que aconteceu? O que era aquela guerra, né? O que era aqueles soldados, aquelas bombas? Aquilo ali era justamente a Revolução de 30, né? Então era um país em modificação de um modo muito, muito brutal, onde você tinha não apenas uma mudança de chefe de Estado, como você tinha uma mudança de sociedade, onde você tinha o ocaso ali daquelas grandes oligarquias cafeeiras e que estavam dando lugar a um novo Brasil que queria se industrializar e que queria dar espaço para a burguesia. E é daí a importância do megatério, né? É por isso que ele insiste tanto nisso, concordo com o Fred aí que foi um pouco demais, mas o megatério, ele simboliza o que está chegando com o Estado Novo, com os Vargas, com aquelas bombas, com aquela revolução. Então é claro que quando você consegue inserir o livro, o romance, dentro do momento em que o Brasil está passando, com certeza você tem uma visão um pouco mais ampla de determinadas críticas, de determinadas, enfim, reflexões que o personagem faz ali, e da própria mudança do Eugênio, porque o Eugênio, ele mudou com a Revolução de 30, né? E assim, a gente fica sabendo que foi a Revolução de 30 que mudou o Eugênio, ou foi o Eugênio que mudou com a Revolução de 30? Eu acho que a mudança do personagem reflete também a mudança social, ou pelo menos a mudança que o Érico Veríssimo gostaria que um dia acontecesse na sociedade, mas as chagas, as mazelas estão ali, é uma leitura possível também. E foi uma coisa assim que quando eu fui ler o livro, eu já sabia que era na Revolução de 30, então eu fui dar uma refrescada, porque eu confesso que eu não lembrava tudo desse período, eu fui dar uma pesquisada para refrescar a memória. E assim, o que me chamou muita atenção e eu gostei muito, é porque quando a gente vê a Revolução de 30, né, é claro, né, a gente que é do Brasil sabe que, né, Getúlio Vargas veio ali do Sul, ele também era gaúcho, mas assim,
é de você ver o impacto realmente nacional dos embates com essa Revolução de 30, porque eu sempre ouço muito falar de São Paulo, Rio de Janeiro, mas foi diferente do que aconteceu, por exemplo, na Revolução Constitucionalista, que se concentrou ali em São Paulo, Minas Gerais. Essa não, essa você vê, não sei, enfim, no Norte, Nordeste, provavelmente foi uma coisa bem diferente, mas pelo menos ali naquele eixo Sudeste-Sul, você vê que foi uma coisa que mobilizou a população realmente de forma nacional. Então, é interessante assim, a gente pensar por esse lado também, e eu acho que eu saber disso antes de ler o livro e ter pesquisado antes me ajudou a ver determinadas coisas que talvez eu não visse se eu não tivesse ligada nisso antes de ver da época em que ele escreveu. E, inclusive, o pai do Érico Veríssimo participou da Revolução de 30. Tá vendo? A Adriana também é cultura, mas eu não sabia de nada disso não, gente. Eu pesquisei, tá? Não é aquela coisa assim que eu sei desde sempre, porque eu sou uma intelectual. Ah, eu vou me lançar agora. Vamos lá, pro negativo, gente. Eu sou sempre negativo. Eu sou sempre, né, tem que ter, no grupo tem que ter alguém que, né, do negativo, que não gosta dos livros. Então, vamos lá, é meu papel. De Lara. Gente, essa Olivia eu queria matar. Se ela não tivesse morrido, eu teria matado a Olivia, entende? Porque muito idealizado, personagem muito idealizado, eu achei. Muito, tá, tudo bem, é legal ser positivo, é legal ser, né, ter essa... Mas eu achei muito idealizado a Olivia. Bom, mas ela morreu, né? Então. Mas o negócio. E essa questão. O que eu gostei. Vamos falar, tá? Vamos começar pelo positivo. O que eu gostei. O jeito de escrever, igual a Adriana falou, a questão da. Nem sabia como dizer, a questão da manipulação do tempo, né? Eu me sentia assim, tipo num filme, eu tava vendo o cara. Eu tava aí. Não, meu filho, por favor, agora não. Né? O que você quer? Não, ai. Daí tá. Então, isso foi legal, assim, o ritmo do livro. A questão das duas partes, como dizer, eu não sei se é por causa da questão da Olivia, ser muito legal e tal, mas eu preferi o Eugênio torturado, né, com toda a questão da inferioridade que massacrava esse cara e que deformava tudo, na verdade, na vida dele. E como o Pedro falou, né, quando a gente conhece a história, a gente entende todas as escolhas, as más escolhas, tudo o que ele fez, tudo errado, mas é porque, né, teve toda essa história. A Olivia veio, né, para a vida, poderia ser menos assim, menos, como o Pedro falou também, menos Madre Teresa, entende? Podia ter essa influência positiva para ter essa segunda parte do livro, mas eu achei que foi, meu Deus, era muito, era uma santa essa mulher. Ela era meio vidente também, né? Não, não, é chato, né, de ter resposta para tudo. É tipo aquela amiga que a gente tá com problema, a gente vai contar para amiga, e a amiga fala assim, não, imagina, né, não tem nada a ver. Ai, putz, não. É pelas estrelas. Exato, a gente não consegue se identificar, você pensa, você fica com um complexo de inferioridade, pensa assim, é verdade, o problema é comigo, né, é verdade, o mundo é maravilhoso. A Olivia, sinceramente, não passou. Mas, né, é bacana de ver essa transformação do homem, mas eu não consegui, assim, também, assim, acreditar no tipo, na transformação dele. Eu queria coisa, assim, né, tem um caráter filosófico, o livro, como a gente disse, né, Sermão da Montanha, tipo o resumo, né, de todo o cristianismo no Sermão da Montanha, é muito lindo, é muito bonito, mas a questão é o que eu queria, assim, que fosse uma transformação, assim, mais, como é que fala? Mais concreta, mais em ato, mostrar ele na ação, mostrando o que ele está fazendo. Ficou muito, assim, na reflexão, no que, né, tudo que ele estava descobrindo e tal. Bom, então eu achei que ficou longo e assim, sem ação.
Mas, claro, né? Gênio no jeito de escrever, muito bem escrito, e essa questão do tempo muito bem gerida. E é um livro que merece. Claro, quem sou eu? Meu Deus, não sou merda nenhuma. Pra falar disso. Mas, né, se é para dar uma opinião, eu, assim, não. E depois, só para falar, depois de ter lido o livro, eu fui dar uma olhada para ver, né, o que a gente encontra, se tinha coisa que... Érico Veríssimo não gosta do Olhar e os Livros. Não gostava, né? Morreu. Não gostava. Foi o livro que, assim, permitiu que ele vivesse da escrita, né? Da escrita, e porque vendeu bastante, parece. Eu acho também que era, como vocês falaram, um momento histórico, como estava, assim, realmente pesado, né? Brasil, Europa, mundo, bom, para tudo quanto é lugar estava uma merda. Então, talvez ele tivesse essa desculpa, enfim, talvez tivesse essa vontade de dar uma esperança, assim, né? Uma mensagem de vai dar certo, a gente pode mudar o mundo, né? Tudo depende da gente, bom, enfim, blá, blá, blá. Mas ele não gostava, não, assim, não que renegou o Olhar dos Livros do Campo, mas principalmente, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Ele acha que a Olivia, ele deu assim uma... Não que ele foi intencional, mas que foi recebido pelo público meio assim, uma questão religiosa, né? Dando uma aura assim na Olivia, meio de santa. Então ele não era muito fã. Depois, anos depois, ele deu entrevista, isso procurado, viu, gente? Se você olhar na internet, ele tinha isso. Então é isso, mas bacana ter lido. Foi rápido, uma leitura, mesmo assim, muito bem escrito, né? Mas, assim, é fluido. Eu sentia, assim, tipo um filme mesmo, vendo, imaginando, Segunda parte mais lenta do filme, mas tudo bem. E deu tudo certo. Eu não tinha... uma coisa que me passou super presente, mas eu não encarei na crítica realmente no Megatério, eu acho que eu não dei tanto atenção quanto deveria. Vocês falaram coisas super interessantes que eu não tava muito ligada no Megatério, no Felipe, essa questão de achar que, né, o esforço, né, pode construir coisas maravilhosas, mais maravilhosas, assim, não numa visão social, né, para tudo. Ele pensava realmente na glória dele, deixar coisas estupendas assim que ele tivesse feito. Então aí, gente, minha opinião sobre Olhar os Lírios do Campo. Eu sei, sempre negativo, eu sei, não tenho... O livro da Adriana, né, Adri? Olha, juro. Pedro de Lara. Você sabe que eu te chamei porque tem que ter um Pedro de Lara no grupo, Catiúcia. Você não estava no grupo, mas aí eu falei, tem que ter um Pedro de Lara, então eu vou convidar a Catiúcia. Eu sou, né? Sou eu. E eu assumo, né? Fazer o quê? Porque eu vou falar que eu gostei? Não, ué. Mas eu não sou... Nossa, gente, né? Cada um, né, tem consciência, eu não sou nada, né, em literatura, imagina. É só questão assim, mesmo subjetiva, você gosta, você não gosta, e é isso aí. Vamos lá. Tá, vamos lá, alguma coisa positiva para quebrar o gelo agora, né? Cada um. Eu passo a mão. Na verdade, eu estou de acordo com a Catiúcia. Eu fiquei com muita raiva do Eugênio. Eu acho que ele fez muitas bobagens, ele era uma pessoa negativa e mal agradecido também, porque o pai dele fez um sacrifício danado para pagar os estudos dele e fazer tudo por ele no final. E no meio ele abandona a medicina e tá lá todo mundo falando para ele, não, você tem que ver pelo lado positivo, você tem que tentar mudar a sua vida, você tem que... Mas ele sempre lá insistindo em procurar o caminho mais fácil, que foi, no caso, casar com a mulher rica lá, que era bem chata também. E a Olivia lá, todo tempo, falando para ele, super bondosa. Também não gostei muito dela, porque ela era muito santinha e acaba que ela também cria a filha dela sozinha, nem fala para ele que teve uma filha, para ele também arcar com as responsabilidades e no final ela morre.
Aí ele se redime de tudo. Mas eu fiquei com raiva dele. Mas o livro foi de fácil leitura, muito bem escrito. Mas é isso. Vamos criar a hashtag Fora Olivia. Sim. E Eugênio muito negativo. Coitado do Eugênio, acho que isso é difícil com ele, viu, Renata? Ah, Não, o cara, ele sofreu com... o livro inteiro sofrendo, se vitimizando. Talvez isso já faz tempo que eu li, mas tem uma hora que ele, tipo assim, a partir do momento que ele entendeu que ele tinha o poder, tinha um lado assim, né? Tipo assim, que ia ter poder. Poder não é dinheiro ou status, ser tipo marido da Sintra, né, da família assim, mas poder de tomar uma decisão que vai contra talvez o que o normal, a pessoa normal faria, né? Tipo assim, tô numa situação confortável, super bem, fico aqui mesmo. Eu achei que a partir desse momento ali teve uma transformação, claro que é seguido com muita reflexão um pouco filosófica, mas eu achei interessante. Eu achei que mesmo tem um lado positivo dessa parte filosófica para se dizer que não é sempre talvez escolhendo conforto, um status social, que é a melhor decisão para a gente mesmo, né? Para se sentir bem. Então, não para ajudar os outros, não para um lado social, mas para se sentir meio realizado. Sim. Agora sim, eu concordo. Ele foi ponto. É legal porque como faz tempo que eu li o livro, então tinha algumas coisas que eu... Sim, mas falou aí de ficar um pouco com raiva do Eugênio, pai dele. Cara, fala sério, teu pai se acabando e você, tipo... Ai, depois de tudo que você tem, sabe? Você não valoriza. Assim, e por um lado, embora eu tenha ficado com muita raiva dele, eu gostei de ficar com raiva dele. Porque, assim, bem ou mal, isso é humano. Assim, quantas vezes você já não faz uma parada que você diz, caraca, como eu tive coragem de fazer isso, gente, que vergonha. Sei lá, bater o telefone na cara de alguém, ou dar o dedo pra pessoa e depois falar, ai, meu Deus, eu fiz isso. E bem ou mal é meio que isso, sabe? Tipo, quando você olha pra trás e você vê determinados comportamentos que você teve na sua juventude, você diz, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Então, se por um lado isso me irritou, assim, é uma irritação que eu acho que é muito humana, que é uma irritação que eu tenho frequentemente comigo e com os outros. Então, eu acho que é por isso foi aí que o livro me ganhou, que o livro me convenceu, porque ele foi, apesar de filosófico, ele não ficou na filosofia, ele desceu para o que realmente é o ser humano. Então, eu achei isso muito legal. Manu, você quer completar, Manu ou Clara? Vocês duas aí que ainda não se manifestaram. Gente, eu tenho um problema com esse livro, porque gostei muito da primeira parte do livro, do ritmo, da mudança um pouquinho de tempo e tudo isso, mas na segunda parte eu fiquei muito Desesperada ou não, desesperada. Não posso dizer. Decepcionada. Decepcionada. Decepcionada, desculpe. Porque na segunda parte, obrigada, Adriana, não entendi verdadeiramente porque ele tinha de explicar muitas coisas que são para mim pormenores, que não ajudaram a entender mais a situação dele. Já a primeira parte era o máximo que o autor dava para nós, de entender tudo, os problemas que ele tem na infância, como ele se sente, o amor que ele tem como Ana Maria, como Olivia, o símbolo que vai ser Ana Maria para fazer uma transição através de uma nova vida para ele.
E é verdade que na segunda parte não tinha mais tão de vontade de ler até o filme. Eu me esforcei, porque sou uma pessoa que não dá facilmente um livro sem ir até ao filme, mas essa vez não era tão interessante para mim a segunda parte desse livro, mas, enfim, de modo geral, gostei, porque, como você já disse, tudo é bem escrito, estilo interessante, é interessante também de ver como se chama, o Dr. Seixas, o velho doutor, que é interessante o caráter do doutor de ver um pouquinho como uma idealista, também de ver a sociedade durante esse período, mesmo que não gostamos muito da mulher dele, Eunice, não me lembro bem do nome dela, podemos entender um pouquinho esse outro mundo que ele pretende juntar, mas na realidade ele não tem essa possibilidade de se sentir bem também no outro mundo de burguesia. É interessante esse livro, mas é como para mim se fosse dois escritores, dois autores que fizeram o livro. Foi uma surpresa para mim, sim. Mas, enfim, gostei também, agradeço ao Frederico, porque é uma boa descoberta. Pode ser que vou tentar ler O Tempo e o Vento a próxima vez, mas é verdade que foi um pouquinho, como poderíamos dizer, partagé. Não estou 100% super apaixonado pelo livro, gostei, dividida, assim. Não sei, porque pode ser que a tradução não era a melhor. Ok, quer dizer... também o que... não gostei muito também de histórias como outras pessoas que da segunda parte. Não sei o que acrescenta na história essas coisas como outros personagens. Não entendi muito bem, porque ele quer... acrescentar como todas as outras histórias. A figura de Ana Maria e das cartas da Olivia eram interessantes do ponto de vista da transmissão da responsabilidade dele através a sua filha também, porque, como você disse, ele é um covarde, não? Ele não tem muita coragem no início, e depois de ficar muito ruim como o seu pai. Me lembro bem da situação quando ele faz como se ele não reconhece o seu pai na rua, quando ele era adolescente. Depois ele vai se tornar ser um pai modelo, podemos dizer. Ele vai também dar muito amor à sua filha. E acho essa coisa interessante e positiva também. Complementando aí o que você disse, Manu, eu acho que a questão dos personagens, pelo menos eu vi assim, personagens paralelos, principalmente a questão ali do Samuel e do... Não me lembro Não me lembro o nome da mulher, da menina, enfim, do Samuel, que era o judeu com a outra menina. Eu acho que a ideia era justamente essa questão de mostrar como era a sociedade da época e que tipo de evolução essa sociedade que queria se modernizar
mas que tipo de modernidade essa nova elite estava escolhendo e que tipo de valores ainda permeavam muito a sociedade. Então, assim, essa questão da abertura e críticas a determinados tipos de governo e a questão do beijo, Érica. E eu vou gravar, Érica, se eu vou disponibilizar e você pode assistir depois que você lê o livro, de repente pode ser uma boa. Feliz Dia das Mães, querida. Então, e, por exemplo, só para te dar um exemplo, a gente teve aqui, como o Frederico falou, o Estado Novo, que era de Vargas, e que era uma ditadura duríssima, e que, por exemplo, a gente teve pessoas deportadas, judeus, por exemplo, a mais célebre, uma das mais célebres que ficou foi a Olga Benário Prestes, que ela foi casada com, não sei se chegaram a casar, mas enfim, ela teve um filho com Luiz Carlos Prestes, que era justamente um comunista muito procurado pelo governo, e, na verdade, ela, como judia, ela foi deportada grávida, e morreu num campo de concentração, não sei se foi em Auschwitz ou em outro, mas assim, para dizer o quanto essa elite, quanto o governo eram coniventes e até que ponto isso impactava na sociedade. Então, eu acho que ele, através do romance, ele quis mostrar diferentes facetas dessa mudança social. Pelo menos eu vi dessa forma. Pode ser que seja uma leitura possível, ou até mesmo uma leitura que, de repente, se o Érico Veríssimo tivesse aqui, ele ia dizer, não é nada disso. Mas foi pelo menos o modo como eu encarei a existência desses personagens na história. E ele pegou várias coisas, como a questão do aborto, como a questão da religiosidade junto com essa questão do aborto, que, enfim, as pessoas, né, tendem a condenar isso, mas que quando é alguém da sua família ou quando é alguém que tem muito dinheiro, o pecado fica maior ou menor em função da classe social da pessoa. Então, eu acho que foram esse tipo de matizes, esse tipo de valores sociais que ele quis trazer com esses personagens. Não sei se vocês também leram dessa forma. Sim, acho que começa com num jantar que tinha um pintor, e eu acho que a partir daí que eu percebi, pelo menos, que tinha um lado mais ligado com aquele momento da história, né? Que tinha um certo culto do Mussolini, do cara que estava construindo o megatério, aí depois com um judeu, falaram de Hitler, falaram de Wagner, vários tipo assim, elementos, né, que lembra um pouco essa época, né, totalitarismo, fascismo, comunismo, socialismo. Então, eu vi dessa maneira também o megatério, porque eu acho que o cara mesmo, né, que construiu, ele era muito, tipo, ligado nisso, né? Ele repetia muito, dava muito a entender que o negócio dele tipo, progresso, pouco importa. Tipo assim, os fracos... Acho que teve até um momento, né? Não sei se teve um momento que falou disso. Tipo assim, os fracos deveriam nem existir. Tipo, aí você pode fazer uma ligação, né? Em relação aos judeus e tudo mais, não sei. Eu gostei de ver um pouco o lado, tipo, me lembrar um pouco da cultura alemã no sul do Brasil, porque a gente não tem costume, né? Eu sou do interior de São Paulo. não tem essas coisas. Tem um pouco, tipo, de piano, né? Mas saber que, tipo assim, tinha um tipo de restaurante onde a gente... escutava música alemã, ou queria a mulher da pensão era alemã também. Eu achei interessante. E eu achei que o retrato que ele fez da sociedade da época foi fantástico, quando a gente vê assim, né, tipo, cara, a questão de geladeira, que, sabe, de como as pessoas comiam, como as pessoas se transportavam, como as pessoas se organizavam naquele momento de casa, a falta total de conforto com relação ao que nós temos hoje em dia. E assim, né, eu carioca, enfim, é difícil a gente se projetar que é Brasil também aquelas pessoas que morriam de frio, porque no sul faz um frio horroroso quando você não tem aquecimento, né? Então, é verdade que isso foi muito legal. Eu achei que esse foi um dos acertos do autor também, a questão da ambientação da época. Agora, também, assim, ele está escrevendo na época que ele vive, né? Mas nem sempre a gente consegue passar isso. Não, e outra coisa, se você pensar, ele começa num carro, né, indo para o hospital com um motorista, que hoje é uma coisa meio que normal, mas naquela época era o luxo do luxo. Ele começa mostrando que assim,
ele é um cara que realmente venceu na vida, né? E aí depois a gente começa, eu acho que a entrada do Felipe, né, que é o dono do Megatério, é até para comparar isso, né? O cara, ele prefere o Megatério do que a mulher e a filha que estão lá se perdendo. E ele meio que larga esse luxo todo que ele estava vivendo para ir cuidar da filha, morando lá na pensão da Frida, né? Ele acho que inverte a situação, né? Porque o começo ele está simplesmente no luxo, né? Sim. Eu percebi depois, né, que era o luxo do teu carro, porque eu sei se vocês não podiam comprar um carro, era um luxo do carro. E a gente hoje pegar um carro para ir da cidade pequena para a cidade grande é uma coisa normal, né? E naquela época ele tinha até motorista, né? E eu acho que o mais impactante é que, assim, né, ele é um cara que venceu na vida, mas não é só um cara que venceu na vida. Tudo que ele queria era não ser o Genoca da calça furada, né? Essa foi a frustração da vida dele, era tudo que ele não queria. E assim, nossa, você já começa o livro, calça furada, quem, tipo assim, nunca morreu de medo de passar vergonha na escola, sabe? Então, assim, você se identifica e você vê que tudo que ele quer é não ser aquilo, e no final, por opção, ele volta a ser aquilo, né? Termina ele de mão dada com a filha só, assim, seja a coisa mais simples do mundo, né? Assim, é meio que ele retorna, né? Qual é exatamente a tradução dessa coisa furada? Porque não entendi bem exatamente do que se tratava em francês, para ver a... Genoca porque o nome dele é Eugênio. É como um diminutivo de Eugênio Genoca. Genoca conheci, mas quando os outros dizem... Não, c'est um pantalon que é rapier. Rapier, c'est ça? Não, foi. Na verdade, ele acho que ele fez um movimento. Eu não lembro direito a passagem exata. Não, a casa foi furada. Ela estava furada, gente? Furada. Ela tá rasgada. Porque ele não tem coisas bem novas ou coisas assim, né? Furadas. E aí os amigos na escola começam a fazer bullying com ele porque a calça é velha, é rasgada. Mas interessante é que o pai dele é alfaiate, né? Sim, exatamente. Sim. É aquela história do casa de ferreiro, espeto de pálpula. É isso mesmo, santo de casa não faz milagre, né? Mas, então, eu achei assim, eu acho que se a gente lê e relê esse livro, tem determinadas coisas assim que a gente pode imaginar ver por outras óticas. E eu achei assim que... E é isso, né? Porque quando eu, por exemplo, sei lá, né, o meu livro, eu falo do Rio dos anos 60... eu me esforcei o máximo para retratar os anos 60 da maneira que eu pude, com pesquisas, conversando, vendo vídeos. Mas, assim, provavelmente eu dei alguns furos ali porque eu não vivi aquela época. E mesmo quem viveu, quando vai escrever de memória. Ali, no caso, eu não acho que o Érico Veríssimo tenha tido uma preocupação específica em marcar bem o tempo. Os hábitos, enfim, fazer um romance urbano. Só que como ele é um escritor excepcional, ele, na narrativa dele, ele conseguiu documentar isso, que acabou tendo um valor enorme para nós, que vamos ler isso muitas décadas depois, né? Então, realmente, como vários escritores, né, enfim, clássicos fazem, então, realmente eu achei a ambientação do livro um dos pontos fortes. Para mim, assim... Foi porque ele poderia chegar naquele romance histórico e começar a falar da Revolução de 30, começar a ser enciclopédia, começar a explicar aquilo. Pô, se alguém quer saber o que foi a Revolução de 30, vai ler, sabe? Vai pesquisar. Não é esse o objetivo do livro. Até, inclusive, me deu vontade, como eu falei para vocês, de pesquisar. Então, mas eu achei que a ambientação, assim, foi muito bem feita. E eu acho que, como eu falei para vocês, eu não li, mas Incidente em Antares parece que é mais ou menos a mesma coisa, mas em relação à ditadura. Que você tem ali, ele parte para o fantástico, são as pessoas que voltam do mundo dos mortos, mas tem aí uma crítica aí à ditadura. Então eu acho que ele é um autor muito engajado e a gente sente isso, né? Mas eu acho que ele acerta muito mais do que erra, né? Na minha opinião. E acho, sei lá, eu acho que de repente depois mais para frente a gente até podia fazer uma proposta de ler um outro livro do Veríssimo para fazer essa comparação, né? De ver, será que o autor, porque olhar os livros do Campo foi
no início da carreira dele de escritor, e eu acho que de repente mais para frente a gente lê um Incidente em Antares ou um outro, poderia ser uma maneira também da gente comparar se a gente prefere o Érico antes ou depois. Enfim, depois que eu ler eu trago aí para vocês, porque eu sinceramente não li ainda, então acho que é legal, não sei se o Fred leu. O Fred, Fred. Não, a Fred, você leu, Fred? Frederica? Também não. Não, então acho que de repente se um de nós lermos, de repente a gente vê se vale a pena ou não trazer mais para frente para a gente comparar. E você, Clara, qual foi a tua percepção do livro, de vários pontos de vista, da história, do autor, da dificuldade em ler, porque eu sei que você começou bem depois de todo mundo, não sei se você teve que correr, como é que foi isso? Eu precisava esperar o Pedro. Quê? A culpa é do Pedro. Super rápido. Não, muito devagar. Estou muito tempo, foi enrolando. É verdade. Fomos em férias durante o maio, então foi um bom momento para ler. O primeiro eu gostei já porque foi fácil para ler. Eu não precisava olhar muitas palavras. É mais legal quando você não precisa olhar todas as 5 palavras, o que significa. No começo eu não gostei tanto porque eu achava que vai ser um pouco como você disse, Adriana, um pouco você quer saber essa história, mas você precisa ler a outra história chata primeiro para saber o que vai acontecer. Foi assim, mas está muito chato esse livro. Mas que foi bom e que não sei. Eu não achei que ele ia até o final, por sinal, acho que ela vai abandonar. Não, ele me disse que eu nunca vai ler esse livro. Não lembro. Mas, bom, eu li, mas não sei, depois eu gostei muito e eu não queria parar durante a primeira parte, eu gostei muito, fui muito decepcionada quando eu vi que a Olivia morreu. Tudo isso para isso. E depois, o que vai acontecer na segunda parte, se ela não tá lá mais. Mas, bom, para mim, eu disse ao Pedro também, para mim, a Olivia foi um caráter um pouco muito idealizada, que nunca sofreu, que nunca disse nada, ela queria casar com outra mulher, tá bom, ela foi lá quando ela precisava dele, e se ela não foi lá, tá bom. Para mim foi um pouco estranho, e mesmo de pensar a todas essas letras. E de não saber, né, nada do passado dela, né? Não. Nada, não é verdade. Mas, sim, para mim ela foi um pouco idealizada, mas bom. E na segunda parte eu estou um pouco como a Emanuel, eu gostei um pouco menos e foi um pouco mais. Eu demorei um pouco mais para ler, porque para mim faltou um pouco uma intriga. Porque é verdade, todo mundo quis saber o que ele vai fazer agora, ele deixou a mulher e a vida, mas no final não foi tão difícil de fazer isso. E ele foi com a menina, mas depois foi interessante de ler o trabalho dele, a nova vida dele e tudo isso, o que aconteceu com a Dora, mas para mim faltou um pouco uma intriga. Eu achava que ele vai encontrar o Ernest Ernesto, o irmão dele no final, o que ele vai descobrir o passado da Olivia, ou alguma coisa. Mas, enfim. E depois, eu disse também ao Pedro que para mim tinha algumas partes um pouco repetitivas, mas não sei porque quando eu leio, eu não estou entendendo cada palavra, então talvez tinha uma diferente, mas algumas vezes foi um pouco chato e eu li um pouco mais rápido. Porque tinha partes muito, por exemplo, quando a Dora está grávida, essa parte muito dinâmica, com muitas ações, e tudo isso eu prefiro essas partes. E depois tinha essa parte como o pintor, por exemplo, muito chato para mim, porque eu não entendi muito bem essas partes. Mas, sim, o pintor, essa foi... Mas essa parte do pintor que teve toda essa história, sabe, entre socialistas, tipo, assim, começou a introduzir um pouco essa ideia. Mas a outra coisa que foi legal foi a história mesma, porque
porque eu não li muito, mas eu nunca tinha um livro com uma complexo de inferioridade assim, o livro em dois partes, começa toda essa história. Eu não conheço muito bem o ponto de vista do Brasil, da Europa nos anos 30, essa visão. Eu não conheço muito o Brasil como esses alemães no sul. Só para isso já é interessado para mim, porque eu conheço melhor a história da Europa que do Brasil. Então eu gostei. É muito legal ver essa visão, porque isso muda, né? Eu fico pensando assim, quantos livros franceses, estrangeiros, de uma modo geral, eu já li e não entendi 50% do que era para entender, porque eu não conhecia a fundo algumas coisas, enfim. Então, eu acho que isso é legal também quando a gente atinge um nível de leitura um pouco mais elevado, da gente tentar também pensar nessas coisas. E com relação à questão do pintor, é isso mesmo que o Pedro falou, porque, na verdade, a gente estava também... Toda essa questão política, ela acompanha também o movimento de artes. Um pouco antes, em 1922, a gente teve assim uma tentativa de marco das artes no Brasil, com uma revolução cultural. Eles quiseram fazer mais do que eles realmente fizeram, mas bom, não interessa. Marcou de qualquer modo a história com a revolução com o movimento de arte moderno de 22. Então, nos anos 30, você tem muito essa discussão de o que é arte, o que é fazer arte. Porque o movimento de 22, a Semana de Arte Moderna, ela tentou quebrar vários paradigmas e que foram questionados depois, tipo, o que é arte, o que não é arte. E a posição política dos artistas também era muito importante nesses momentos posteriores e principalmente no momento de mudanças políticas muito profundas. Então, eu acho que a ideia era essa. Agora, eu concordo com você também que não foram as minhas partes favoritas, assim, do livro, que, embora eu tenha entendido muito o que ele quis dizer, aquele jantar, eu acho que ele alongou muito, ele esticou muito aquele jantar. E vocês veem, faz tempo que eu li o livro e ainda me marcou essa história de que o jantar não acabava nunca. Agora, em relação ao final que você falou, dele descobrir o passado da Olivia ou das cartas, eu mesma não sei o que eu preferia naquilo. Porque, por um lado, deixar em aberto eu achei legal. Porque é um livro também que responde tudo. Sei lá, fica no meio da Disney, né? Então, assim, eu achei que por um lado não fechar é bom, mas por outro eu também estava esperando aquilo. Então, ele, ou pelo menos uma dica, ou pelo menos uma interpretação possível. Mesmo de deixar tudo isso aberto faz parte de toda essa filosofia. Para mim, no final eu entendi a coisa assim, que fez parte e que seria estranho que se sabemos tudo no final. É como a Olivia, seria estranho que se ela tivesse ficado... né? Acho que no final das contas, ela devia morrer. É isso aí, não tinha jeito. Mas enfim, né? Eu achei que foi muito positivo, assim, essa discussão. Alguém mais quer pontuar mais alguma coisa aí, gente? Não, eu só tenho um comentário que é em linha com isso que a Clara levantou, da dificuldade dela de conhecer a história. Eu li um livro quando eu morava aí, que era La Septième Fonction de la Language, daquele... de Binet, oui. E que fala muito da época da eleição do Mitterrand. Ele mistura também, né, ficção com... E para mim foi um pouco difícil, porque essa parte da história da França eu não conhecia, e eu tive que pesquisar, que tinha a parte da narrativa, dos debates, né, eleitorais que tinham, e que o livro leva muito para esse ponto, e eu acho que eu me identifico um pouco com a Clara, essa necessidade de conhecer a história do país para poder entender mais o livro. E eu gostei muito desse livro, assim, eu gosto de todos os livros dele, mas foi difícil esse para mim também. Beleza, gente. Então, se alguém não quiser falar mais alguma coisa, acho que a gente pode encerrar aqui. O nosso próximo livro, então, vai ser Sweet Tóquio. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, pessoal? Muito obrigada aí por essa participação, esse nosso encontro super gostoso. E é sempre legal que a gente consegue fazer sempre em 1 hora, não é aquela reunião que dura 3 horas. Eu acho que o formato é muito bom. Perfeito. Pessoal, e feliz Dia das Mães aí para todas. Tchau, gente. Tchau, Adri. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa semana.